o Estado garantir a defesa. Isso é retaguarda jurídica e não se tem. Então, é uma questão muito ampla. Muito bem. Eu só gostaria de fazer um breve comentário. O pré-candidato a deputado federal falou que existe um órgão chamado corregedoria e qualquer erro que existe por parte do policial, existe a punição. Existe a apuração. Apuração, porque que a assim, gente vê seguida de punição, inclusive severa aos olhos da população. Exatamente. E qualquer acerto, existem os direitos humanos também que bota para gerar em vocês. Não, ser policial hoje, quando eu entrei na polícia, eu estava pegando minha ficha 19 no colégio, eu encontrei um capitão da polícia, que se reformou como coronel e já é falecido. Inclusive um grande militante político, Coronel Moura. E ele disse, meu filho, você está entrando para uma profissão não, você está entrando para um sacerdócio. E é um verdadeiro sacerdócio. Engraçado, a última barreira entre o caos, né? Entre o caos e a ordem é a polícia. E as pessoas, elas veem a polícia com certo preconceito. Eu costumo dizer que nós somos, assim, nós pagamos um preço de algo que não cometemos por sermos militares. Eu acho que você entendeu o que é isso. Nós vemos, pelo menos mais claro na internet, porque desde a primeira vez que eu vim, eu sempre disse que eu estou pegando dados da internet, né? E o senhor tem bons vídeos, inclusive, que eu assisti. Mas eu vejo sempre a questão da rinha de galo, desse seu segmento do galismo, né, como é chamado, mas não está visível bem do seu segmento como soldado, como servidor público. Né? O senhor falou muito bem na questão da inflação, do poder de compra, são tudo características do sindicalismo, né? Como eu mesmo participo, poder de compra, tudo mais. Mas minha pergunta é voltada para essa área. Ou seja, o que é mais visível quando se vê Pedro Mendes é a rinha de galo, o galismo, mas não tanto assim a proteção do seu segmento. Há uma defesa maciça, você tem razão, há uma defesa maciça nossa da avicultura esportiva, por ela atravessar um período muito difícil. Você com certeza não percebeu, mas antigamente os clubes galísticos eram no centro das cidades, em todos os centros da cidade. Em Recife, o principal era na Avenida Presidente Kennedy, que foi fechada em 2002, entrou-se com ação judicial, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco mandou reabrir e funcionar, certo? O desembargador relator foi José Fernando de Lemos, à época, explicando que não era crime, era cultura, era tradição, enfim. São 13 laudas de uma exposição de motivos primorosa e voltou a funcionar. Depois não sei como é que... Outra excrescência jurídica. Uma juíza singular federal mandou fechar. Não sei como é que uma juíza singular contraria uma determinação de um colegiado. São coisas de Brasil, mas enfim. Então, talvez o motivo é esse. Por nós sofremos uma perseguição muito grande ultimamente, e a coisa está mais intensa, está mais visível, e nós fomos levados naturalmente a uma defesa mais maciça, mais massificada disso aí. Quanto à questão policial, a gente conversa muito na caserna, tem muita conversa de caserna, tem muita exposição de motivo, tem muita discussão de ideia. A grande questão é, o militarismo ele impõe muitas barreiras, né? Há muitas coisas que são pensadas e não podem ser ditas. Então, nós temos assim... Conversamos muito internamente, expomos muito nossos pensamentos. Não acredito que a polícia hoje tenha um candidato de instituição, certo? Por exemplo, na avicultura esportiva nós temos 2 candidatos bem definidos, pré-candidatos bem definidos. Pedro Mendes, pré-candidato a deputado federal, Clóvis Paiva, pré-candidato a deputado estadual. E só, em Pernambuco, porque esse projeto é um projeto nacional. Certo? Nós fomos, inclusive, o último simpósio que nós fomos foi no Rio Grande do Sul e foi um congresso internacional. E no Brasil a gente está buscando isso aí em todos os estados. A maioria dos estados estão lançando candidatos a estadual e a federal em defesa desse segmento. Mas na polícia não tem, na polícia tem vários candidatos. E há uma disseminação muito grande, há grupos, há divergência de ideias. Então, a Polícia Militar hoje, eu diria que ela não tem um candidato de instituição, ela tem vários candidatos. Né? E essa coisa é muito discutida internamente, esses valores, essas ideias. Major Pedro Mendes, o tempo já está bem corrido. Que pena, queria 2 horas aqui com vocês. Com respeito à questão partidária, você já deixou claro aqui, a gente em off, que você irá se filiar posteriormente. Não, eu iria agregar. Agregar posteriormente, e o desejo é PSL. o PSL.
Você não acha que o PSL, eu sei que é o partido de Bolsonaro, mas em Pernambuco ele está falhando quando rejeitou o Coronel Meira, que vai ser candidato a governador por outro partido e faz parte da base de Paulo Câmara? Olha, as decisões do partido em si, tá entendendo? A gente fica à mercê das decisões do partido, não a decisão de Pedro Mendes, a decisão do partido. O PSL foi escolhido por nós por uma questão ideológica. Veja bem, a gente identifica muito, sabe o que, em candidatos? Ele vai para uma palestra ou para uma conversa em determinado ambiente, então normalmente eles se profissionalizam de forma que as pessoas vão ali, procuram saber o que é que aquelas pessoas pensam, o que é que elas querem ouvir. E muitas vezes, contrariando a ideologia delas, elas vão lá e mentem para aquelas pessoas, para conseguir o voto. Isso não vai acontecer com Pedro Mendes, não. Quem votar em Pedro Mendes vai votar nas ideias de Pedro Mendes. Tá? Porque eu vou me manter firme com a verdade, com minhas ideias e com minha ideologia, onde quer que eu esteja. Independente se o PSL está bem ou não no estado de Pernambuco. Se é para ganhar uma eleição e defender os interesses da sociedade, eu tenho que defender os interesses da sociedade que pensa e que acreditou no que eu falei, não no que eles queriam ouvir. Então, a decisão do PSL em relação ao Coronel Meira, pré-candidato a governo do Estado, não cabe a mim questionar. Eu sigo no PSL porque a ideologia de Estado mínimo, de o povo como grande motor propulsor da sociedade, de incentivo ao empreendedorismo, com isso geração de emprego, isso são as ideologias que eu também tenho. Valorização da família, os conceitos morais, éticos da família, que muito se perdeu, esses são meus ideais, são meus pensamentos. Entendeu? Então, a gente não pode ganhar perdendo. A gente tem que ganhar ganhando ou perder perdendo. Se for para perder uma eleição por expor o que eu penso e o que eu defendo ideologicamente, eu vou perder a eleição com muita hombridade. Mas se for para ganhar a eleição, nós vamos ganhar de acordo seguindo nossa ideologia. Vindo para o lado da segurança pública, o senhor é major lotado aqui na 5ª CPM, aqui de Gravatá. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 5 homicídios aqui no nosso município. Como é que o senhor avalia essa situação? O que é que está acontecendo com a segurança pública do nosso estado? Com a segurança pública do nosso Brasil. A gente não tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. Sim. Pernambuco hoje atravessa realmente índices de criminalidade altos. Isso a gente não pode esconder. Tá? Isso, mas também não pode fechar os olhos para que isso é uma questão nacional. Sim. Porque eu entendo que segurança pública ela se resolve principalmente a nível de Brasil. Aqui é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os estados têm legislação própria. Se assim fosse, a gente podia cobrar realmente do estado. Mas a legislação é nacional. Então, atravessamos um momento difícil, mas pode ter certeza de uma coisa. Né? E é muito difícil, assim, para a gente dissociar a minha profissão do candidato, mas a gente tem que ter responsabilidade com isso. A polícia tem trabalhado muito, tem sido muito cobrada e tem trabalhado muito. Mas já viu a expressão enxugar gelo? Com a legislação que nós temos e com a política de desencarceramento que nós temos, nós enxugamos gelo o tempo todo. Por mais que o governo do estado invista, cobre, por mais que a polícia militar trabalhe, que a polícia civil trabalhe, que os órgãos de segurança integrais trabalhem, muitas vezes, você acha que o juiz quer estar soltando marginal? Não quer, não. Agora ele é obrigado, porque a legislação manda. O problema é a legislação. O grande problema nosso é a legislação e a política de desencarceramento. Eu estou falando de problema que pode ser resolvido pelos órgãos interativos de segurança pública. Né? Porque segurança, ela parte por uma questão educacional, que é muito mais ampla, questão socioeconômica, como a gente falou. Agora, pode ter certeza de uma coisa. A polícia do estado de Pernambuco, tanto militar como civil, está trabalhando, está sendo cobrada e está buscando. Agora, infelizmente, tem coisas que estão além